Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre o uso de parâmetros no Power Query para criar funções, inclusive funções que necessitam de recursividade. O link para esse arquivo está disponível na descrição do vídeo. Primeiro eu vou criar um parâmetro. Como que eu crio parâmetros aqui no Power Query? Vou na página inicial, gerenciar parâmetros, novo parâmetro, onde você dá o nome do parâmetro, texto, a descrição do parâmetro, que eu vou colocar aqui como insumo para a função. Você marca se o parâmetro é obrigatório ou não, nesse caso não é. O tipo dele vai ser texto. Eu vou colocar vários espaços, teste limpa texto e alguns espaços no final, ok? Então, clico OK. Eu criei um parâmetro, eu vou usar ele para criar funções personalizadas aqui no Power Query. Porém, ele tem a sua importância de que você consegue alterar ele através de tanto a interface do Power BI Serviço quanto do próprio Power BI Desktop. Isso é muito importante se você está trabalhando com algum arquivo muito grande ou que a sua fonte de dados é muito lenta. Então você pode criar um parâmetro para reduzir a quantidade de dados que você vai trabalhar localmente na sua máquina no Power BI Desktop e ao publicar no Power BI Serviço você altera o parâmetro e pede para ele pegar todo o range dos dados que você precisa, ok? Mas aqui, como eu já falei, a gente vai usar como um argumento de função. Então, tendo um parâmetro já criado, eu posso clicar com o botão direito e ter uma referência. Essa minha referência cria uma nova função, que eu vou escrever aqui de fn limpa texto. E essa função fn limpa texto, ela vai fazer as atividades mais comuns de limpeza de texto, onde eu posso criar uma etapa nova no fdx, eu vou escrever aqui text.trim, que ele vai remover o excesso de espaços à esquerda e o excesso de espaços à direita do meu texto. Então, se eu vir aqui na minha fonte e selecionar, você repara que tem espaços à esquerda e à direita, e após essa minha etapa, ele não tem mais esses espaços à esquerda e à direita. Um detalhe, que se você abrir o parâmetro no editor avançado, você consegue ver aqui o texto, um grande string de texto, onde diz que essa query é um parâmetro do tipo texto que não é requerido. Eu vou inserir na mão um caractere especial que é invisível ao olho humano, que basicamente lhe dá as instruções de quebra de linha ou tabulação, por exemplo. A quebra de linha seria o jogo da velha LF, Line Feed. Então, nesse caso, ao clicar concluído, eu consigo ver que na minha função, na fonte, eu tenho os espaços com a quebra de linha. E essa minha etapa, text.trim, não resolveu esse problema. O que é que pode resolver esse problema? Uma nova etapa, que seria a text.clean. Essa text.clean, ela acaba removendo essa quebra de linha e transformando em um novo espaço. Então, essa é uma transformação muito recorrente na limpeza de dados, para você garantir que não tem nenhum espaço fantasma, tanto antes quanto depois. Fiquei satisfeito com minha transformação. E como que eu transformo essa consulta em uma função? Na verdade, eu vou renomear aqui para EX, ou seja, o exemplo dessa função. Então, com essa consulta, onde eu vi um insumo, onde eu testei um valor de parâmetro e fiz as transformações necessárias, eu posso clicar com o botão direito e ele vai estar habilitado esse criar função. E ele só está habilitado pois essa minha consulta ela usa algum parâmetro como argumento. Ao criar a função, eu posso escolher o nome da função, agora sim fn limpa texto, e ele vai criar essa pastinha com o nome da função e esses três elementos para a gente. O primeiro é o parâmetro que a gente colocou, onde a gente testou um valor arbitrário. O outro é o exemplo onde eu, visualizando um parâmetro qualquer,
eu fiz as etapas e cheguei no resultado em que eu fiquei satisfeito. E por fim, o próprio Power Query ele criou uma funçãozinha para a gente. Então, se a gente ver aqui o código, ele vai ter texto como texto, let, todas as etapas que a gente fez, e no final o resultado, tá, pessoal? Então, como que a gente usaria isso em uma consulta? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas colunas como texto. Então, eu posso selecionar essas duas colunas com Shift, clicar com o botão direito, por exemplo, eu vou usar a interface do usuário para ele construir parte do código para mim. Tá? Então, eu vou colocar aqui texto como maiúsculo. Mas eu não quero texto como maiúsculo, eu quero transformar e usar o meu limpa-texto. Então, vendo o código gerado, eu consigo ver onde ele mandou deixar o texto em maiúsculo, eu vou transformar a linguagem para a função que eu acabei de criar. Então, nesse exemplo, o dado já está limpo, ele não vai acabar fazendo nada. Mas como a gente viu em uma videoaula anterior, a sintaxe do it, ele funciona mesmo sem o it, pois essa função requer um único argumento. Mas eu posso melhorar essa função ainda mais, tá? Eu posso tornar ela recursiva para resolver um probleminha bem chatinho que a gente tem. Então, para isso, eu vou criar a função do modo tradicional, na unha, abrindo o editor avançado. Então, vou primeiramente duplicar essa consulta. Então, fn limpa texto completo. Tá? Então, eu vou chamar essa função desse novo nome e vou deixar salvo no meu Ctrl+C. E eu vou querer que ele remova não apenas os caracteres especiais, mas também os espaços em branco. Aqui eu tenho uma série de espaços que eu gostaria que fosse apenas um. E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso criando uma nova etapa. Então, primeiro, deixa eu só desfazer essa função, tá? Deixa eu tirar aqui o let in e colocar aqui o meu texto como qualquer coisa, vários espaços, qualquer coisa. Então, transformando o meu insumo nesse qualquer coisa, vários espaços, qualquer coisa, aplicando o text.trim, aplicando o text.clean, ele continuou com os excessos de espaço. Então, eu posso vir aqui no meu fdxzinho e usar o text.replace, onde eu troco o espaço duplo por um espaço único. Porém, se você perceber, ele continua com outros espaços duplos, pois eu tenho uma quantidade indeterminada de espaços simples em sequência. Então, como que a gente pode fazer isso, resolver esse problema? Usando a recursividade. Então, se eu vier no editor avançado, eu consigo, antes de mais nada, deixa eu criar um fdxzinho para ele já criar uma etapa nova para mim. Eu consigo fazer um teste. Que teste seria esse? Seria um if se text.length, ou seja, o comprimento do texto da minha fonte, na verdade do meu personalizar 2, que é a etapa anterior, for igual ao text.length do meu personalizar 3, então quer dizer que a etapa que pediu para remover o espaço duplo não fez nada, pois o texto não existe, não possui isso. Então essa é a minha condição de parada. Então, minha condição de parada vai ser then ter o meu código personalizar 3. Agora, caso o comprimento seja diferente, quer dizer que a última etapa de fato reduziu o comprimento do meu texto. Então eu coloco aqui um else, eu vou chamar a própria função. E como que a gente chama a própria função? A gente chama a própria função usando o arroba, o nome da função, e passa o respectivo argumento. E nesse meu caso, o argumento vai ser o meu personalizar 3. Eu deveria dar nomes mais amigáveis para essas etapas, mas aqui é para vocês pegarem a ideia. Tá? Então, eu acabei escrevendo o nome da função length.
E também eu tenho que voltar para essa consulta ser uma função. Então eu vou declarar o texto como o argumento da minha função. Let, a minha fonte agora vai ser igual ao meu texto. E por isso ser uma função e eu chamar essa própria função dentro dela mesma, eu vou habilitar a recursividade. Então agora eu tenho o meu fn limpa texto completo, onde qualquer texto que eu colocar com vários espaços, tanto antes, no meio ou depois, e invocar essa função, ele vai remover os espaços duplos, os espaços antes, espaço depois, além de remover tabulação e quebra de linha. Então, com essa função fn limpa texto completo, eu poderia voltar na minha consulta de população e invocar ela agora, fn limpa texto. Lembrando que o mais recomendado é usar o parâmetro, usar a própria interface de criação de função que o Power Query nos dá. Mas, nesse caso, como eu fiz uma função recursiva, eu tive que ir na unha para resolver.